Olá, muito bom dia. Estamos gravando na manhã desse domingo, Dia das Mães. Um abraço a todas as mamães, as mulheres tricolores e que o Bahia traga um grande presente. Ganhe do Bragantino. O jogo começa às 18h30 na Fonte Nova, Diego. É verdade, parabéns a todas as mamães, tricolores e de outros times também que apareçam aqui. Um beijo para minha mãe Solange, para minha esposa Girlene, que é a mamãe das minhas duas filhas. Então, beijo a todas e hoje tem jogo valendo liderança. A depender dos Isso. outros resultados, para o Bahia a depender do resultado do Atlético Paranaense, mas para o Bragantino depende de alguns resultados mais. O jogo vale liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia e Red Bull Bragantino, vamos falar tudo sobre esse confronto depois da nossa vinheta. Vamos lá. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Como de costume, pedindo aos amigos e amigas que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Lembrando sempre que a gente já passou de 2.000 inscritos, mais uma marca importante para o canal. Estamos também nos aproximando cada vez mais de outros parâmetros de monetização. Já podemos algumas coisas, né? O YouTube já abriu algumas possibilidades por conta das nossas horas de visualização. Mas à medida que a gente vai avançando, abrem-se outras alternativas, outras chances Isso. para a gente poder interagir, fazer o canal crescer e monetizar também, que é importante para a gente ter novas possibilidades, novos quadros, novas interações com vocês, né, pai? Verdade, verdade. Inclusive atividades externas, inclusive mesa com convidados na própria live. Temos vários projetos aí, mas é verdade, para fazer tudo isso, precisamos ter mais equipamentos, precisamos ter mais gente trabalhando conosco na retaguarda. Então, tudo isso exige mais recursos, mas contamos com vocês. Diego, antes de começar os nossos trabalhos, Manda. eu trago a nossa solidariedade ao querido povo gaúcho, ao querido povo do Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil, essa situação tão agravada por enchentes, rastro de destruição, problemas de saúde, problemas patrimoniais e, pior do que tudo isso, vidas perdidas, números que só fazem crescer e aumentar a dor e a tristeza de todos nós. Nossa solidariedade ao querido povo do Rio Grande do Sul, Diego. Ah, com certeza. Um abraço pro meu amigo Caio, inclusive torcedor do Grêmio, mas que é muito simpático ao Bahia, que é vizinho aqui, que tá com família lá no Sul, passando por aquelas privações todas e dificuldades. Um abraço nele, a partir dele eu dou um abraço a toda a galera do Rio Grande do Sul. Muita força aí, muita solidariedade também do resto do Brasil, né? Muitas campanhas sendo feitas e sempre tem possibilidade da gente também dar a nossa contribuição. Temos dado, temos dado, Maravilha. temos Pai, feito. deixa eu passar logo para a gente começar os nossos temas do vídeo, né? Da Vá. classificação do Campeonato Brasileiro, da Hum, primeira divisão, boa. classificação que tem o Bahia muito destacado e o Red Bull Bragantino também com grande destaque, Isso, também ali é verdade. povoando as primeiras posições da tabela. Em relação ao Bahia, isso não tem acontecido, mas em relação ao Red Bull Bragantino, isso tem se tornado frequente desde, né, essa aquisição desse investimento do grupo Red Bull, né, que tem vários clubes, também um conglomerado de clubes ao redor do mundo, e que Isso. tem tido essa possibilidade de tornar o Bragantino que chegou a ser um time que impressionou muito ali no final dos anos 80, início dos anos 90, mas depois Perfeito. vinha no ostracismo, muitos anos em divisões inferiores e agora está ali fixo na primeira divisão e muitas vezes com metas interessantes, fez final de Sul-Americana, fez outras participações da Libertadores também. Então é um time que vem realmente se apresentando de uma maneira diferente nos últimos anos, né, pai? É verdade. Uma coisa é certa. Há uma luta do Bragantino, desde a família Bichedi, que tem essa influência tão grande em Bragança Paulista, que você bem conhece, Diego. Sim, E a gente sabe que estivemos lá, inclusive em jogo do Bahia, foi. e você sabe que o mundo foi mudando, tem novos investimentos, eles trouxeram isso. O que falta há muito tempo ao Bragantino é carisma,
O que falta ao muito tempo ao Bragantino é o peso da camisa, é uma torcida grande, mas nem por isso ele deixa de ser uma equipe lutadora, uma equipe qualificada, uma equipe entrosada. Eu estou falando do Bragantino para o jogo de hoje. Uma equipe entrosada e que não vai dar moleza ao Bahia. É certo que metemos 4-0 no ano passado, quando o Paiva ainda era nosso treinador, o português Paiva, Renato Paiva, e agora eles têm um português no seu comando, não é o Caixinha, o Pedro Caixinha. Então, um jogo que é difícil. O time do Bragantino é muito entrosado e tem um grande detalhe. É um time que joga para frente, é um time que joga atacando, dentro ou fora de casa. Porque o Bragantino, o que é que ele tem? Se ele joga em Bragança Paulista contra o Corinthians, a maior parte da torcida é corintiana. Contra qualquer clube de São Paulo, contra clube do Rio, a tendência é essa. E aí vai mesclando a torcida com seus adversários. Então, o Bragantino já é acostumado, por natureza, a enfrentar adversários, mesmo dentro de Bragança Paulista, que tem mais torcida, ou pelo menos equivalente a ele. Então, jogo externo com muita torcida para o Bragantino não muda tanto como em relação a outros clubes. Ao mesmo tempo, tem futebol, tem artilheiro, tem o Sacha deles, que é um jogador perigoso, rodado, já andou por Santos, já andou por Atlético Mineiro, pelo Inter, não é? Então, sim, há que se ter muita atenção na marcação. Eu acho que o jogo de hoje, mais do que nunca, habitualmente o Bahia precisa disso, mais do que nunca, tem que ter uma atenção na marcação. Não pode se mandar para o ataque. Os volantes do Bahia têm que jogar como volantes e, eventualmente, chegar ao ataque. E não se mandar para o ataque e, eventualmente, buscar a marcação. Não é, Jean Lucas? Muita atenção. Rogério Ceni, você ganha muito bem e deve estar atento para isso, Diego. Maravilha, isso aí. O Bahia, só para a gente passar ali, né? Porque eu sempre falo aquela questão de da gente dar a nota verbal, né? A gente está aí com o pessoal de casa acompanhando já a tabela, mas tem muita gente que nos acompanha em trânsito, acompanha mais o áudio do que a imagem. Então o Bahia tem 5 jogos, 3 triunfos, 1 empate e 1 derrota. O Bahia só perdeu a estreia e ainda assim de virada no final do jogo contra o Internacional de Porto Alegre. 8 gols marcados, 6 sofridos, saldo de 2. E o Bragantino está ali em sexto lugar, né, com 2 triunfos, 3 empates, nenhuma derrota. O Bragantino ainda invicto no Campeonato Brasileiro da Série A. 7 gols marcados, 5 sofridos, saldo também de 2. E o detalhe é que o Flamengo é o primeiro colocado com 11 pontos e tanto o Bahia quanto o Bragantino, se vencerem o jogo de hoje, ultrapassarão o Flamengo. O Bragantino ainda depende ali do resultado do Botafogo, do Atlético Mineiro, mas o Bahia só depende do resultado do Atlético Paranaense se vencer para conseguir terminar a rodada nessa liderança, o que seria interessantíssimo, ainda que a gente saiba, faz sempre aquelas ressalvas de que é um início de campeonato, tem muita água para correr, muita coisa ainda vai mudar, mas a realidade, a fotografia atual é essa. E lá embaixo a gente tem a zona de rebaixamento, por enquanto, com o Vasco que perdeu, o Vasco está ali em 17º, o Vitória, ali o nosso rival, em 18º, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. O Vasco jogou ontem, pai? Deixa eu lembrar. Não, foi o Corinthians hoje que perdeu do Flamengo. Na minha cabeça ficou confuso se era Vasco ou Corinthians, algum das equipes alvinegras, mas quem perdeu, tá aí a rodada. Foi o Corinthians, perdeu do Flamengo por 2-0. E hoje temos Palmeiras e Atlético Paranaense, ou seja, a chance é grande do Atlético Paranaense não vencer, e se o Bahia vencer, o Bahia assumir mesmo essa liderança, e ainda tem Fortaleza, Botafogo, Atlético Goianiense, Cruzeiro, nosso Bahia e Bragantino às 18 horas, e o Vasco, é verdade, joga hoje contra o rival às 18h30, São Paulo e Fluminense amanhã, e temos a situação, né, lamentavelmente, como meu pai já falou no início aqui da nossa gravação, de os times do Rio Grande do Sul estarem com os jogos suspensos, inclusive muita polêmica essa semana, né, pai? Muito burburinho, muita movimentação sobre uma possível suspensão do Campeonato Brasileiro da Série A. O que é que você acha aí dessa movimentação toda? O que é que você acredita que deve ser feito?
Antes disso, Diego, eu trago o seguinte: esse jogo aí que você falou, do adversário com o time dos portugueses do Rio e de todo o Brasil, é o jogo de duas equipes que estão na zona. Isso. Então, é o clássico da zona Vavi. Tem o Bavi, o de lá é Vavi. Vasco e o Vi jogando, então, o clássico da zona. Pois bem, eu acho o seguinte, não só porque eu acho, é preciso ver com muita atenção esse momento difícil. Não vamos buscar politizar esse momento difícil. A CBF, em verdade, eu achei que fez o papel dela de entidade, vai ouvir os clubes. Claro que sim. Mas, além de ouvir clubes, a gente sabe que tem os anunciantes. A gente sabe que a Rede Globo é detentora dos direitos. E tem uma coisa que ninguém pode passar em branco nessa questão. Ninguém pode estar desatento. Hoje, quando se fala de cores, tem que ter muito cuidado, porque hoje tem muito essa questão de observações. Essa situação do Rio Grande do Sul vai demorar muito a ser resolvida. Antes de futebol, tem a questão da saúde. Não só problema de hospitais, de construção, mas também tem isso. Tem problema de educação. Como é que vão ficar as aulas? Tem problema de infraestrutura, notadamente as rodovias, que estão altamente danificadas. Então, o que é que acontece? A questão do futebol não pode ser vista como a solução do Rio Grande do Sul vai ser melhorada de uma hora para outra. Além de todos esses problemas que já citamos, são muito tristes, dói no coração. A cada matéria que a gente acompanha sobre lá é uma situação dolorida, muito triste. O que acontece é que essa situação não vai ser resolvida no curto prazo, nem no médio prazo. Então, o que é que vai fazer? Vai ficar sem campeonato brasileiro por quanto tempo? Esse campeonato brasileiro, o próximo também. A humilde sugestão aqui do nosso Farol Tricolor é de que os times gaúchos joguem em Santa Catarina, no Paraná, que é ali pertinho. O Bahia, em 1970, quando a Fonte Nova estava em reforma, jogou o campeonato brasileiro em Aracaju. Então, eu sei que é difícil, concordo que no primeiro instante, diante desse quadro pesadíssimo que está aí, até psicologicamente as equipes não têm condição de jogar. Concordo perfeitamente. Agora, é preciso ver também que há alternativas. O Mané Garrincha em Brasília, que custou uma fortuna, um gasto fabuloso e periodicamente é sinalizado para outros clubes, notadamente do Rio de Janeiro, sim, jogos por lá para viabilizar aquele equipamento. Então, bota Brasília. Brasília não é capital federal, dá recurso para as equipes ficarem por lá. Não fazem pré-temporada fora de casa. O Bahia fez, o Flamengo fez, a seleção faz, outros times fazem. Então, faz pelo menos uma pré-temporada por lá. Dá 2 semanas, 3 de adiamento dos jogos do time gaúcho. Concordo inteiramente. E depois disso, como é que fica? Então, a minha sugestão, a sugestão do Farol Tricolor, Brasília está aí. Também tem o Paraná, também tem Santa Catarina. Mas Brasília é capital federal, tem um estádio de Copa do Mundo. Então, põe verbas por lá, as empresas, seja lá a CBF, que tem dinheiro, patrocina a hospedagem por esse tempo, não tem o espaço também de treinamento da seleção brasileira. Então, é bem por aí. Agora, suspender o Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. A princípio, não vejo razão para essa medida tão drástica. Pode-se ver aos poucos. Sugestão: times do Rio Grande do Sul jogando no sul do país ou indo para Brasília. É a sugestão do Farol. Ah, legal, pai. Eu acho que é por aí também arrumar soluções entendendo o momento, mas Perfeito. buscando também, né, a continuidade, tudo que seria Isso. também muitas vezes um alívio, né, também de acompanhar, de ter Não é? vamos dizer assim, esse sinal de normalidade, né, que também eu acho que pode fazer parte do momento de recuperação lá dos nossos queridos amigos gaúchos, mas tudo feito com Isso. cuidado, entendendo a Isso. delicadeza, né, a dificuldade do momento. Isso. Pai, deixa eu falar, vou falar rapidinho do Ah, Red Bull Bragantino, as preparações lá, as possibilidades do time, já está com a galera de casa, o que é que a gente tem que esperar
desse Red Bull Bragantino, que é um time, como a gente está falando muitas vezes, um time qualificado, um time É, que tem alternativas interessantes, mas tem ali isso. alguns desfalques importantes no time, né? Uhum. Nesse É, momento. E os desfalques seriam. Estão aí para a galera de casa acompanhar. O desfalque seria o português Pedro Caixinha, né? André é. Hurtado, Raul, o volante Raul e os meias Bruno Gonçalves e Natan Camargo são jogadores que não atuarão no jogo de hoje, todos por lesão. E fala aí esse recorte aí é do Portal Terra, fala aí de uma provável escalação do Bragantino, que é Cleiton, Natan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido. Olha aí no meio de campo, Juninho Capixaba, Eric Ramírez e Gustavo Neves. E na frente, o velocíssimo Henry Mosqueira, Sacha, que você destacou aqui no nosso pré-jogo, e Vitinho. Ou seja, é um time que tem velocidade, é um time que tem jogadores Sim, conhecidos, é um time rápido. Como você falou é bem, é um verdade. time que gosta de jogar para frente. Joga com Para esses frente. jogadores abertos, né, jogadores ali nas pontas, e com É, ali uma dupla ali de jogadores no meio de campo que a gente conhece muito bem. Juninho Capixaba readaptado ali, jogando como volante, né? E sim. Eric Ramírez, os dois crias da base do Bahia, né? Espero que não tenha essa história de lei do ex hoje e que a gente consiga anular esses pontos fortes do Bragantino, essa equipe perigosa, volto a dizer, equipe qualificada e que não à toa está ali bem colocada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, pai. Pois é, para os menos atentos, esses desfalques do Bragantino já vêm sendo destaques em outras partidas. Essas contusões não foram do jogo passado para cá, de 2 jogos para Isso. cá. São contusões que vêm e o time vem se sustentando na liderança. Aí O que são eu como as disse do é Bahia, né, pai? Desculpa interromper. Como as do Bahia, por perfeito. exemplo, de Não, Acevedo e Rian. isso, O time isso, está fluindo sem essas presenças, a gente só destaca perfeito, porque estão ali perfeito. as notícias de departamento médico mesmo. Bem lembrado, é por aí mesmo. Então, para que alguém não diga, o Bragantino, esses desatentos, muitas vezes, sabe-se lá por que estão desatentos, que o Bragantino veio desfalcar, está jogando sem esses caras há algum tempo. Há pelo menos 3 rodadas, 2, 3 rodadas, alguns até com mais, Ah, talvez. mais. Aí tu fala de Mas jogador que passou por procedimento cirúrgico e tem, tudo em tem, 2013, 23, perdão. exatamente isso. Então, para não vir dizer que está bem sem isso. E a escalação do Bragantino é a escalação de um time que enfrenta qualquer adversário do futebol brasileiro representando perigo, desde que, como eu digo sempre, Diego, jogo difícil para o Bragantino o Bahia tem que se tornar esse jogo mais difícil ainda e se impor na partida. Nada de se mandar para o ataque, não é Jean Lucas, nada de se mandar para o ataque. Eu sempre cito o Jean Lucas, porque ele é um jogador de muita qualidade como volante, é um jogador de alguma qualidade no apoio e de uma certa qualidade na finalização quando cai a mercê do bico da grande área para chutar para o gol, depois que ele limpa o jogador, notadamente quando ele cai pela esquerda, limpa para o bico da grande área, entre o bico da grande área e a meia-lua, quando ele chuta para o gol, é sempre um perigo. Mas isso aqui não é festa, também não é, Jean Lucas? Passou por um, passou por dois, quer passar por três, por quatro, não é a sua, garoto. A sua é essa. Conseguiu passar por um, por dois, sirva ali ao lado. Mas são observações que a gente tem que fazer. O time do Bragantino é um time perigoso, é um jogo difícil, e o próprio treinador conhece bem, é um time bem entrosado, já tem tempo por lá, e, logicamente, já observa o Bahia e sabe o que representa o lado esquerdo da defesa quando não tem cobertura. Muita atenção, Rogério Ceni, para não estar culpando um e outro, tempo chuvoso, não sei o quê, o sol, o calor, grama isso, grama aquilo. Então, muita cobertura do lado esquerdo da defesa do Bahia, o espaço que o Luciano Juba ocupa, e muita atenção nesse meio-campo marcador, notadamente jogadas pelo meio da defesa, pelo meio da zaga. Maravilha. Falando agora do Bahia, eu trouxe aí, pai, a Isso. escalação, que é a escalação do último jogo. Na verdade, a gente tem que falar mais do que isso. Essa é a escalação dos últimos 3 jogos.
O Bahia É, que, depois de muito revezamento, né, aquela questão da rodagem do elenco que Rogério Ceni implementou por sim, muitos jogos, notadamente nas competições, enquanto o Bahia ainda estava se arrumando, né, o Bahia estava se ajeitando em muitos aspectos. O Bahia mudou bastante, era muito difícil o Bahia repetir a mesma escalação em 2 partidas seguidas, mas o Bahia vem a 3 jogos com a mesma escalação e, inegavelmente, com bons resultados. Que o isso. Bahia vem assim, do jeito que está aí. Eu trouxe a mesma escalação da partida Perfeito. passada contra o Botafogo, que é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo, aí a gente sempre fazendo aquelas observações sobre esse é o time, esses são os 11, mas tem sempre alguma alteração tática, inclusive aquelas que não nos agradam tanto, daquela caída exagerada de Everaldo pelo lado direito do campo, Tassiano fechando mais como centroavante, aquelas variações que têm sido feitas, e aí eu acho que residem algumas críticas que a gente faz, mas a gente vê um Bahia que tem cara, cada vez mais é um Bahia que tem cara, por exemplo, a gente pode falar ainda que Vitor Cuesta pode assumir a posição na zaga, como Pode, era o titular algumas rodadas pode. atrás. A gente pode pensar em Biel entrando nesse time, a gente pode Também. pensar em algumas alternativas que podem se firmar no time titular, mas já é um Bahia mais desenhado, já é o Bahia mais conhecido, já é aquele Bahia que o torcedor começa a pensar nele, na escalação dele de 1 a 11, né, pai? Perfeito, perfeito. O que você fala é absolutamente procedente. Um outro detalhe que me chama a atenção é as substituições precipitadas e muitas vezes equivocadas do treinador Rogério Ceni. No segundo tempo, por volta de 15, 20 minutos, ele tira os melhores jogadores do time. Habitualmente tira Everton Ribeiro, na sequência tira o próprio Cauli, tira o Tassiano, tira o próprio é, muitas vezes tira o próprio Everaldo num determinado jogo, não é? Então é preciso muita atenção. Outras situações, ele chega a tirar o próprio Caio Alexandre. Então, quais são os melhores jogadores do Bahia? Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e quer queira, quer não, o Everaldo, que é o artilheiro. Então, quando você tira isso aí, o adversário, o treinador adversário no banco, a comissão técnica, diz: ó, mudou o negócio. Mudou o negócio. O prato é outro. A gente viu aqui, viu uma feijoada, a gente viu aqui, viu um filé francês e agora tá nos salgadinhos, está no coisa assim. Então é muita atenção dessa coisa. Eu acho o seguinte, eu acho um absurdo tirar do jogo Cauli e Everton Ribeiro. Logo, um junto do outro. Não pode. Se é para fazer isso, comece com um e inclua o outro. Ele próprio, o Rogério Ceni, trata de dizer da alta qualificação desses jogadores. Ultimamente, ele tem carregado elogios a Cauli, que merece todos, sem dúvida. Mas então, por que aos 20 minutos você tira Everton Ribeiro? Aos 25, 30, você tira Cauli? Para quê? Bota um num tempo, outro no outro. Claro. E aí, para isso, ele treina. Teve a semana toda para treinar. Eu tenho muita preocupação com o treinador. Técnico, não, mas com o treinador, quando ele tem muito tempo para treinar. Normalmente, não dá tão certo. Reclama demais por não ter tempo. Quando tem tempo, se atrapalha. Ou o time fica atrapalhado. Tenho essa observação. Tirar em 10 minutos 3 dos melhores jogadores é sinalizar para o adversário do agora vamos. Lá eles. Vamos nós. Maravilha. Falando lá do banco, uma opção que a gente tem observado, pai, com essa Sim, formação, é a possibilidade de mudança do time em termos sim, de necessidade. Rogério tem é exagerado, verdade. concordo plenamente, antecipado demais. Demais. Antecipado demais e Absurdamente. antecipado demais essas modificações e muitas vezes escolhido mal, mas o fato é que o Bahia tem um banco de reservas que dá alternativas interessantes. A gente tem Biel e Ademir, dois velocistas. A gente Perfeito. mostrou que quem mostrou, falou de novo, estou por aqui, é Rafael Ratão, que entrou no jogo, fez aquele deslocamento interessante, fez o gol. E a gente tem também Carlos Depena, jogador cada vez mais importante, mais valorizado no elenco do Bahia, e é um cara que pode
ser uma peça, inclusive para disputar posição ali no time titular, numa Concordo. queda de rendimento de algum dos jogadores. Você É, vê dessa forma também, o Bahia pode usar melhor esse banco, porque tem boas opções de banco? concordo inteiramente. Eu estou com você, sem dúvida alguma. Por exemplo, aquela opção Cauli ou Everton Ribeiro, já que o treinador tira esses jogadores com 20 minutos do segundo tempo, muitas vezes tira um antes dos 20 minutos, então que ele possa ver nessa entrada, nessa mexida aí, como é que o Depena substitui um, que já deu para ver que dá para substituir um. Sim. Então tem que ver quem está mais preparado fisicamente e tira, até no intervalo, concordo. E nessa volta, Depena e o outro. Se ele tirar Everton Ribeiro, Depena e Cauli. Se ele tirar Cauli, Depena e Everton Ribeiro. Eu acho que são conjunções, essa situação de poder mudar 5 jogadores por partida, o Bahia tem a opção de botar meio time em substituições, meio time qualificado, meio time que não perca. Porque se você Isso. tira Tassiano, você tira Cauli, você tira Everton Ribeiro, você tira o próprio Caio Alexandre, e se duvidar, o Everaldo, observe que aí tira muita coisa. Essa reposição deles todos é mais difícil, mas a reposição de 2 deles, 3 deles, você bem disse, se você tira qualquer deles aí e você põe no jogo o, o, o Biel, que é uma opção Sim. das mais interessantes. O próprio Ratão, que fez aquele gol, teve um lance desse do jogo do São Paulo, em que o São Paulo perdeu um gol por parecidíssimo. O cara foi botar por cobertura e foi o Luciano, eu acho. Foi botar por cobertura, o goleiro pegou. Já o nosso Ratão foi lá e derrubou o goleiro. Então é bem isso. Essas substituições, se bem dosadas, se não forem precipitadas, aguenta mais 10 minutos aí para ver. Não é Isso. possível que 10 minutos a menos o time possa estar ameaçado pelo adversário. Aguenta um pouquinho mais e já faz uma substituição mais encorpada. Ah, se tiver problemas de contusão, cartão amarelo, jogador expulso, aí o papo muda completamente. É Estamos lógico. falando em condições normais de temperatura e pressão. Tudo pelo normal, deixa para mudar os 25. Se tem um jogador mais esgotado, substitui esse jogador por um da mesma qualificação. E não tira um e já bota David Duarte na defesa, aquelas confusões do clássico local que o Bahia perdeu por precipitações e situações absurdas causadas por Rogério Ceni. Segue. Maravilha. Eu assim, hoje eu nem projetei outras escalações, porque a gente já falaria delas aqui Isso. no próprio A Vida. Eu costumo tendência é essa. projetar outras escalações, né? Mas eu acho Perfeito. que quem começa a poder ser pensado, isso alguns internautas, inclusive, já falaram aqui, alguns seguidores do Sim. Farol, é realmente Carlos Depena de ser o jogador que pode encorpar mais esse meio de campo, ainda mantendo a qualidade do time, né? No lugar, que a gente fala muito, às vezes é bom pra gente pensar se é mesmo o caso de Cauli e Everton Ribeiro jogarem juntos. Talvez Depena possa ser essa solução do time ficar mais encorpado e da gente ter esse outro jogador para dar aquela qualidade diferenciada no segundo tempo e deixar o que jogar de titular, inclusive mais solto, mais à vontade ali na faixa do campo, da armação, da meia ofensiva, como a gente costuma dizer. Mas é por aí. O time, eu acho Perfeito. possível que o Bahia repita a escalação, bem possível que o Concordo. Bahia repita a escalação, Concordo. mas também, como eu falei, o Bahia tem opções. Então o Bahia pode falar, não, vamos explorar aqui o lado de Luan Cândido, que é um lateral que tem muita vocação ofensiva, e vamos colocar Ademir ali para jogar nas costas dele. Ou do outro lado, colocar Biel. O Bahia tem opções que podem fazer um time, né, com características um pouco diferentes a depender do adversário, mas já são 3 jogos repetindo a escalação e não será surpresa para ninguém que hoje tenhamos o 4º jogo do Bahia com a mesma escalação, né, pai? Concordo inteiramente. E as boas qualificações do time do Bahia são correspondidas por boas qualificações do Bragantino. O Sim, time do Bragantino é melhor no ataque do que na defesa, ainda verdade. mais que perdeu o seu melhor jogador de defesa, que foi o Flamengo. Então, desses desfalques todos por contusão daqui, contusão dali, não está sendo citado um jogador que o Bragantino já perdeu. Sim, Então, essa defesa do Bragantino é uma defesa que corre risco, sem dúvida alguma, onde o Bahia tem seu melhor repertório, que é o ataque.
por sua vez, muita atenção, porque o Bragantino ataca com muito perigo pelos lados de campo mesmo, Sim. e, logicamente, temos que ficar atentos. É bem por aí. Maravilha, pai. Mais algum destaque a fazer? A arbitragem de hoje, mais uma vez, mapa do Brasil. Gustavo Bauerman, de Santa Catarina. Assistente 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás. O assistente 2, Gisele Casaril, de Santa Catarina. Está achando pouco? O quarto árbitro é Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. E o árbitro de vídeo, Gilson Rodrigues Caio Júnior. É o mapa do Brasil. Ou então, uma salada mista nesse Dia das Mães. No detalhe, Gustavo Ervino Bauerman, Santa Catarina, apita pela primeira vez um jogo da Série A. Para que isso? Mandava um cara mais rodado, mais experiente. Um jogo que vale liderança. Pois é. Um jogo visivelmente será pegado, um jogo muito corrido. Realmente, a arbitragem é aquilo. Goleiro e arbitragem, você só deve falar depois que o jogo acaba. Mas começando assim, você já diz assim, para que isso? Que sorteio? O Bahia está dando um azar nos sorteios. Esse aqui é um azar retado. Imagina esse cara. Pois é, beleza. Pedindo mais uma vez a galera que curte aqui o nosso canal, que está conosco, que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E a gente voltará com o pós-jogo. Vamos ver ainda se vai ser gravado, se vai ser ao vivo. Mas vamos falar de tudo sobre esse Bahia e Bragantino. Hoje, 18h30 na Arena Fonte Nova. Muito obrigado a todos. A gente volta em breve. Bora Bahia, quem sabe terminar essa rodada na liderança, pai. Tomara que sim. Bom domingo para todos. Bora Bahia! Tchau, tchau. Até a próxima.